Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero responder a uma pergunta que me foi feita essa semana por um dos meus alunos, e já que ele fez essa pergunta, eu resolvi transformá-la em um vídeo porque eu acredito que muitos de vocês podem ter essa mesma dúvida, pessoal. E que pergunta foi essa? Ele me perguntou quando que a gente vai usar o used to. Para quem não sabe, pessoal, used to é um padrão que a gente pode usar em alguns contextos diferentes e hoje eu vou mostrar para vocês quais contextos são esses. Então, bom, pessoal, vamos lá. O que significa used to? Como eu falei anteriormente para vocês, a gente pode usá-lo em vários contextos diferentes e, portanto, a gente vai atribuir significados diferentes também. O primeiro significado, o primeiro contexto em que a gente vai usá-lo é para falar sobre hábitos que aconteciam no passado. E o padrão que a gente vai usar, pessoal, é exatamente esse que consta aí. Used to. Então, eu poderia dizer, por exemplo, I used to play with my friends when I was a kid. Eu costumava brincar com os meus amigos quando eu era criança. Ou eu brincava com os meus amigos quando eu era criança. Aqui, pessoal, eu tô falando de um hábito que acontecia no passado, várias vezes no passado, e um hábito que eu não tenho mais no presente momento. Então, atualmente, eu não brinco mais com os meus amigos. Então, a gente vai usar o justamente nesse contexto, para falar sobre um hábito que a gente tinha no passado, mas que não é mais verdade no presente momento, que a gente não pratica mais no presente momento. Uma outra coisa super importante de falar, pessoal, é que used to não tem uma tradução específica para o português. Eu traduzi aqui como eu costumava. Eu costumava brincar com os meus amigos. Porém, a gente pode simplesmente traduzir como eu brincava com os meus amigos quando eu era criança. Em português, a gente pode recorrer ao pretérito imperfeito para dar essa ideia de uma coisa que a gente fazia no passado, era um hábito passado, mas que a gente não tem mais atualmente. O que seria o pretérito imperfeito? É esse no qual a gente coloca o verbo com esse padrão: brincava, comia, falava, ia, morava, enfim. My brother used to like Harry Potter. Um outro exemplo aqui, pessoal. Meu irmão gostava de Harry Potter, ou meu irmão costumava gostar de Harry Potter. De novo, um hábito passado que ele tinha, porém que ele não tem mais. Uma coisa super legal que acontece com used to, pessoal, é que aqui a gente não precisa conjugá-lo. Então, used to vai ser sempre used to. Esse padrão acontece com praticamente todos os verbos em inglês quando eles estão no passado. Acredito que o único verbo que não segue esse padrão é o verbo to be, que sofre conjugações diferentes, mas o restante dos verbos permanecem iguais, ou seja, a gente não precisa conjugá-los de acordo com o pronome. Também poderia dizer we used to travel to the countryside when we were kids. Então aqui, de novo, used to continua igual. Bom, pessoal, todos os exemplos que eu dei para vocês são exemplos usando frases positivas. Porém, eu quero mostrar para vocês que a gente vai mudar um pouquinho o used to quando a gente coloca ele numa frase negativa. Como eu falei para vocês anteriormente, o used to normalmente é usado em frases para falar sobre o passado, especialmente para falar sobre hábitos que a gente tinha no passado. Porém, pessoal, quando a gente vai colocá-lo em uma frase negativa, a gente precisa de um auxiliar. E claro, já que a gente está falando do passado, quer dizer, claro não, porque vocês não têm obrigação nenhuma de saber disso, mas bom, quando a gente está transformando uma frase no passado para uma frase negativa no passado, a gente precisa de um auxiliar. E nesse caso, o auxiliar que a gente vai usar é o didn't. Quando a gente tem um auxiliar no passado, pessoal, isso significa que qualquer verbo que a gente for usar na frase, ele não precisa estar conjugado no passado mais, porque o didn't já entra aqui para fazer essa conjugação, ou seja, ele já entra aqui para me falar que aquela frase está no passado. Então, o verbo que estava no passado, ele volta para sua forma do presente. Se eu quiser usar uma frase negativa no passado usando used to, então o used to se transforma em used to, ou seja, ele não fica mais no passado, ele volta para a forma presente dele. Exemplo: we didn't used to like sushi.
a gente não gostava de sushi. Ou a gente não costumava gostar de sushi. I didn't used to like traveling. Eu não costumava gostar de viajar. We didn't used to eat vegetables. A gente não costumava comer vegetais. Então aqui, pessoal, o que eu preciso que vocês observem é que em todas essas frases que a gente está usando o didn't, o used não precisa mais ter esse de no final, ou seja, ele não precisa mais estar no passado, aqui a gente pode colocá-lo no presente. Esse padrão também vai ser repetido caso a gente precise colocar uma frase em uma pergunta, porque o que acontece, pessoal? Toda vez que a gente tem frases ou negativas ou perguntas em inglês, a gente precisa recorrer a um auxiliar. Toda vez que a gente tem um auxiliar naquela frase, o verbo ele permanece na sua forma padrão, digamos assim. Ele volta ao normal, ele volta ao presente. Então, se eu quiser transformar uma pergunta, a gente vai usar o did como auxiliar e o verbo vai permanecer como used to, sem o de no final. Por exemplo, did you used to like Harry Potter? Você costumava gostar de Harry Potter? Did you used to like history? Você costumava gostar de história? Bom, pessoal, aqui eu tô colocando alguns exemplos só para vocês verem que o padrão vai se repetir. Eu tô usando sempre o pronome you, mas é claro que aqui a gente poderia usar qualquer outro pronome. Essa é a primeira situação em que a gente vai usar o used to, mas essa não é a única situação em que a gente vai usá-lo. A gente pode usar o used to também, pessoal, para falar sobre algo que a gente está acostumado a fazer. Porém, aqui vai ser um pouquinho diferente. No primeiro caso, pessoal, a gente vai usar o used to para falar sobre hábitos que a gente tinha no passado. No segundo caso, a gente vai usar o used to para falar sobre coisas que estamos acostumados a fazer. Ou seja, no primeiro caso, a gente usa o used to como um verbo. No segundo caso, a gente vai usar o used to como adjetivo. No segundo caso, o used to vai ter o sentido de acostumado a. Então, por exemplo, pessoal, I am used to going to the gym. Eu estou acostumada a ir para a academia. I am used to studying English every day. Estou acostumada a estudar inglês todos os dias. O que eu preciso que vocês vejam aqui, pessoal. O que eu tenho nessas frases em comum? Em ambas as frases eu tenho o verbo to be, I am. Em ambas as frases eu tenho used to. Em ambas as frases o verbo que eu tenho depois do used to, ele está com ing. Esse ing, pessoal, ele está aqui somente para a gente seguir uma convenção gramatical, tá legal? Se a gente for traduzir para o português, então esse ing, caso a gente traduza para o português, não vai ter o sentido de gerúndio. Eu tô dizendo isso, pessoal, porque normalmente quando a gente tem o ing num verbo, quando a gente vai traduzir para o português, a gente traduz como gerúndio, mas isso não acontece todas as vezes. E esse é um caso em que vai ser exceção, a gente não vai precisar traduzi-lo para o gerúndio. A gente coloca aqui o verbo no ing somente por conta de uma convenção gramatical, tá legal? Mas caso a gente traduza esse verbo pro português, ele vai ter um sentido de infinitivo normal. Bom, pessoal, o que vai acontecer aqui? Como eu falei para vocês, nesse caso, o used to tem o sentido de acostumado ou acostumada a alguma coisa. Portanto, é por esse motivo que a gente está usando o verbo to be. Já que ele entra aqui como um adjetivo, a gente precisa usar o verbo to be para dar esse sentido de eu estou ou eu sou acostumada a alguma coisa. Colocando em contraste com o used to que a gente usa para falar sobre hábitos no passado, olha só como ficaria. I used to go to the gym. Eu costumava ir para academia ou eu ia para academia. I am used to going to the gym. Eu estou acostumada a ir à academia. Então, pessoal, de novo, no primeiro caso aqui, eu tô falando sobre um hábito que eu tinha no passado. Como vocês podem ver, o used to está sendo seguido por um verbo no infinitivo. E no segundo caso aqui, I am used to going to the gym, o used to está sendo seguido por um verbo no gerúndio. E claro, a gente tem sentidos diferentes aqui. Tá legal? Como eu falei para vocês que a gente precisa usar o verbo to be para dar essa ideia de estou acostumado ou sou acostumado, é claro que a gente vai conjugar o verbo to be de acordo com o nosso pronome.
Aqui eu dei exemplo para vocês usando o pronome I, porque eu estou falando de mim, mas eu poderia usar qualquer outro pronome. Então eu poderia construir uma frase usando meu irmão como referência. My brother is used to eating healthy food every day. Meu irmão está acostumado a comer comida saudável todos os dias. My husband is used to running every day. O meu marido está acostumado a correr todos os dias. Vocês percebem, pessoal, que aqui eu estou conjugando o verbo to be de acordo com o pronome que eu estou utilizando. No caso aqui, se a gente fosse substituir my brother e my husband por algum pronome, a gente poderia substituir pelo pronome he. Por isso que eu estou usando o verbo to be conjugado is. Mas poderia muito bem ser uma outra frase. Então, por exemplo, we are using to watching YouTube videos every day. A gente está acostumado a assistir vídeos no YouTube todos os dias. Aqui, então, eu estou conjugando o verbo to be de acordo com o pronome we, portanto, eu estou usando a conjugação are. E bom, pessoal, se eu quiser transformar qualquer frase usando esse used to no sentido de acostumado a em uma pergunta, no caso aqui a gente não precisa de nenhum auxiliar. Eu tinha falado para vocês anteriormente que a gente vai precisar de auxiliares toda vez que a gente quiser transformar perguntas em inglês ou que a gente quiser transformar frases em frases negativas, porém isso não vai se aplicar, pessoal, quando a gente está usando o verbo to be. O verbo to be é um verbo diferente dos outros verbos, pessoal, porque ele já funciona como um auxiliar. Então, ele tem duas funções, ele funciona tanto como verbo quanto como auxiliar. Portanto, quando a gente quiser transformar uma frase que tem o verbo to be em uma negativa ou em uma pergunta, a gente não precisa pegar nenhum auxiliar de fora, digamos assim. O verbo to be, ele já cumpre essa função, tá legal? Então, caso a gente queira transformar uma frase que tem o verbo to be em uma pergunta, a gente só precisa mudar o verbo to be de posição da frase. Por exemplo, my brother is used to eating healthy food every day. Is my brother used to eating healthy food every day? My husband is used to running. Is my husband used to running? You are used to watching YouTube videos. Are you used to watching YouTube videos? Então, pessoal, reparem só. Aqui a gente tem o verbo to be em todas as frases e para transformar essas frases em perguntas, só o que a gente faz é mudar o verbo to be de posição na frase. Tá legal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês podem entrar no meu site. Caso vocês não queiram conhecer mais do meu trabalho, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu também vou deixar um link aqui embaixo, no qual vocês podem ter acesso a algumas aulas gratuitas, porém essas aulas só estão disponíveis para quem se inscrever, tá legal? Thank you very much for your attention and appreciation, and see you again next video.